Capítulo 376. Indo para a Conferência 1. The Authors POV. Status. Nome: Ren Dover. Rank: B. Força: B. Agilidade: B+. Resistência: B-. Inteligência: B. Capacidade de mana: B-. Sorte: A+. Charme: C+. Profissão: Esgrima LVL.4. O grau de entendimento da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário encontrará mais facilidade em compreender conceitos que antes eram difíceis. Manual Marcial. 5 estrelas estilo Keiki, Reino da Essência da Maestria. Arte da espada criada pelo grão-mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas focado principalmente em alcançar o auge da esgrima e velocidade. Após a maestria, a arte da espada se torna tão rápida que, antes que um oponente consiga pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estarão rolando no chão. 3 estrelas Anel da Vindicação, Reino da Essência da Maestria. Arte da espada altamente avançada que cria um anel perfeito de defesa ao redor do usuário. O anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados após a maestria. Devido à falta de capacidades ofensivas, o manual foi classificado com 3 estrelas. 3 estrelas Passos Flutuantes, Reino Maior da Maestria. Arte de movimento que avança a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade continuará a melhorar até que ele fique sem mana ou seja ferido. 4 estrelas Estilo de Golpe Rápido, Reino Menor da Maestria. Uma arte da espada totalmente focada na velocidade. Com um rápido movimento, o usuário ganha a habilidade de matar um oponente sem que ele perceba que algo aconteceu. Criada para replicar o estilo Keiki. Após anos de pesquisa, esta arte da espada foi o resultado. 3 estrelas Artes Marciais de Corpo Inteiro, Reino Maior da Maestria. Técnica de combate corpo a corpo dedicada a utilizar cada parte do corpo para incapacitar o inimigo. Pode ser uma arte de 3 estrelas, mas após a maestria, pode ser usada para complementar outras formas de arte marcial. Habilidades. G. Indiferença do Monarca. Uma habilidade que permite ao usuário apagar todas as emoções e agir como um supremo monarca que apenas calcula a melhor opção, independentemente das circunstâncias. D. O Único. Uma habilidade que permite ao usuário incutir medo na mente dos oponentes, fazendo-os sentir como se estivessem diante de um soberano que supervisionava tudo. A habilidade pode funcionar em indivíduos que estão um rank acima, no entanto, se a diferença entre as duas partes for maior que 2 ranks, o efeito da habilidade diminui. As Olhos de Cronos. Ao usar essa habilidade, o usuário será capaz de ver tudo em câmera lenta. Quanto mais mana for utilizada, mais lenta será a percepção do tempo. Estou chegando lá lentamente. Murmurei internamente enquanto observava meu charme, que agora estava na faixa de classificação. Após meu contrato com Angélica se dissolver, meu charme e minhas estatísticas imediatamente caíram de volta ao que originalmente deveriam ser. Durante cerca de uma semana, olhando para mim mesmo no espelho, a depressão me dominou novamente, enquanto recordações dos meus dias de beleza surgiam de vez em quando. Honestamente, ainda não tinha superado isso. Suspiro. De lado, minha força aumentou drasticamente no último ano, e apenas alguns meses atrás, eu consegui subir de rank. Não dá para ter tudo. Murmurei em consolo. Svoxolhos. Fechando minha janela de status, uma brisa fresca da montanha soprou e balançou as folhas da árvore em que eu estava sentado. Os raios de luz do sol filtravam-se pelas frestas das folhas, criando uma pequena rede que descia sobre mim. Uma calma paz envolveu a área em que eu estava, convidando qualquer um presente a querer relaxar. Claro, isso era apenas o que parecia por fora. Rustli. Rustli. Não demorou muito para que a paz fosse quebrada por um claro som de farfalhar vindo dos arbustos próximos. Roar. Com um poderoso rugido, saiu dos arbustos um grande urso marrom com olhos vermelhos e garras afiadas do tamanho dos meus braços. Uma aura ameaçadora se expandiu de seu corpo, espantando todos os pássaros próximos que voaram para o céu. Um urso negro evoluído, HM, também está ranqueado. Nada mal. Observando o urso com grande interesse, da árvore em que estava sentado, meus olhos se estreitaram ligeiramente. Isso porque uma pequena raposa estava de pé em frente ao urso, rosnando para ele com seus caninos. Parece que o urso estava no meio da sua caçada. Deve-se notar que este não era um urso comum, mas sim um evoluído. Sua dieta era drasticamente diferente do que era quando era um urso normal. Roar.
Com outro rugido, o urso levantou seu corpo metade para o ar e disparou em direção à raposa que estava à sua frente. Não demorou muito para que o urso e a raposa se aproximassem da área em que eu estava. Bem, acho que essa é minha deixa. Impulsionando meu corpo para frente e deixando o galho em que estava sentado, meu corpo caiu lentamente em direção ao chão em alta velocidade antes de aterrissar perfeitamente no topo da cabeça do urso. Bang! Apesar da nossa diferença de tamanho, no momento em que meu pé pressionou o crânio do urso, com um estrondo alto, a cabeça da besta se despedaçou contra o chão. Poeira se espalhou pelo ar, mascarando minha visão. Swoxolhos. Mas, claro, isso não era um problema para mim. Acenando minha mão levemente e canalizando meus psions de vento, um pequeno vento se formou, soprando toda a poeira para longe. Bem, isso resolveu o jantar. Limpando minhas mãos, desci do urso e o observei bem. Com as 4 patas esticadas para fora do corpo, o urso estava deitado no chão, imóvel. Não precisei checar se estava morto, pois seu crânio estava praticamente esmagado em uma pasta. HM. GRRRRR. Assim que estava prestes a despir o urso, ouvi um leve som de rosnado vindo de trás de mim. Virei-me e notei a pequena raposa de antes me encarando. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a raposa disparou em minha direção. Suas garras estavam estendidas, tentando me atacar. Eu acabei de te salvar e, em vez de ser grato, você está me atacando. Clique. Sem me mover, virei minha atenção de volta para o urso. Um leve som de clique ecoou e ouvi um pequeno tumbo atrás de mim. Como Vailan disse que eu deveria despir um urso. Olhando para o urso à minha frente, comecei a ponderar sobre os diferentes métodos que Vailan havia me ensinado sobre como despir uma besta, mas, no final, encolhi os ombros e decidi colocar o corpo do urso em meu espaço dimensional. Oh, certo, você também está aqui. Assim que coloquei o urso de volta em meu espaço dimensional, virei-me e encontrei o corpo da raposa morta de antes. Acho que teremos assado e ensopado esta noite. Levantando-a, também a coloquei em meu espaço dimensional. Assobiando uma melodia, voltei para o fundo da floresta, em direção ao meu acampamento, e onde os outros estavam. A localização do acampamento não era longe. Cerca de 10 minutos de caminhada do lugar onde eu estava antes. Saindo de um dos arbustos, a primeira coisa que vi foram várias barracas montadas em um terreno plano. No meio das barracas, uma fogueira crepitava, e sentados ao seu redor estavam todos, exceto Douglas, que por razões óbvias, não pôde vir. Todos estavam se divertindo muito, conversando entre si e bebendo o que quer que tivessem nas mãos. Estou de volta. Sorrindo, me aproximei. Já voltou. Vailan foi o primeiro a reagir, olhando para mim de seu assento. Depois dele, os outros também olharam em minha direção, mas, ao contrário da recepção calorosa que eu esperava, todos tinham expressões que perguntavam: onde está a comida? Ninguém parecia pensar em mais nada. Eu os mimava demais. Pensei enquanto um sorriso amargo surgia em meu rosto, mas continuei andando independentemente. Fui eu quem os levou para a floresta assim que os demônios recuaram. Isso foi para que todos pudessem ter um bom treinamento, o que realmente aconteceu e aprenderam muito, mas ainda assim, eles guardavam um pouco de ressentimento em relação a mim. Depois de tudo, com o quão avançados os anões eram, treinar lá não era um problema. Quem tinha mais ressentimento provavelmente era os Mausnak, que resmungava de vez em quando sempre que via meu rosto. Por que eu preciso treinar se você sabe que eu não tenho talento? Ele murmurava repetidamente. Mas, claro, eu ignorava suas palavras. Ele precisava se acostumar a ambientes tão perigosos. Ele não estaria sempre em um local seguro como em Enlou. Devemos voltar em breve. Já treinamos o suficiente. Estaremos indo para o domínio élfico em algumas semanas. Vailan se levantou e esticou as costas. Já. Tocando meu bracelete, tirei o urso e sentei em uma pequena cadeira ao lado da fogueira. Vamos ter urso esta noite? Isso também. Novamente tocando meu bracelete, joguei a raposa em cima do urso. Uma raposa! Disse enquanto se levantava para dar uma olhada mais de perto na raposa morta. Estendendo a mão para tentar tocá-la, bem na hora em que sua mão ia tocar a raposa, uma pequena mão agarrou seu pulso. Era a Ava. Não toque nisso. Por quê? É nojento. É mesmo. Questionei, secretamente tomando um gole da bebida dos Mausnak. Virando a cabeça em minha direção, Ava sentiu repetidamente antes de apontar na direção da Angélica. É sim. Veja a Angélica, ela concorda comigo.
Sentada em seu lugar, embora Angélica não dissesse nada, parecia também estar de acordo, já que suas sobrancelhas estavam levemente franzidas em uma careta. Encontrando meu olhar, seu rosto fez uma leve careta. Por algum motivo, sinto que Angélica está mais enojada comigo. Ava parecia ter notado nossa ligeira interação, pois ela tossiu levemente. Confie em mim, ela definitivamente estava se referindo à raposa, não a você. Você tem certeza disso? Não parecia nada disso para mim. Mais de um ano havia se passado desde que estávamos juntos, e agora, praticamente todos estavam acostumados com Angélica. Na verdade, você poderia dizer que ela e Ava pareciam se dar muito bem. Bem, tanto faz. Encolhi os ombros. Não me importava muito com o que pensavam enquanto olhava para Vaila, que se aproximava do urso. Então, tirando uma pequena faca de seu espaço dimensional, ele a cravou no meio da barriga do urso. Observando-o de meu assento, abri a boca e perguntei. Sobre o que você disse, o Douglas entrou em contato com você e disse. Removendo as vísceras da besta, um cheiro pungente se espalhou pela área em que estávamos. Ava e Angélica instantaneamente me encararam. Claro, elas apenas encararam. A pessoa que estava fazendo isso era Vaila, que era de longe o mais forte do grupo. Tirando o coração do urso, Vaila acenou com a cabeça. Jogando o coração de lado, continuou a remover os órgãos. Sim, ele me contatou não muito tempo atrás. Ele disse que precisávamos voltar agora. MHM. Tirando o último órgão do corpo do urso, Vaila bateu as mãos juntas e gotas de sangue espirraram pela área em que estávamos. Voltaremos amanhã de manhã e começaremos a fazer os preparativos para nossa viagem ao domínio élfico. Iremos pelo portal. Eu já imaginava isso. Imaginar ir até o domínio élfico a pé. Isso levaria mais tempo do que levou para eu chegar a Enlow a partir do domínio humano. Só de pensar nisso me deixou enjoado. De qualquer forma, como anda seu treinamento? Está tudo bem, não devo ter problemas para subir de ranking em alguns meses, contanto que eu não use nenhuma erva especial. Não confie demais nelas. Com um leve aceno, Vailan pegou o urso e o colocou em cima da grelha que estava acima da fogueira. Um som de chiado ecoou no momento em que o urso foi colocado na grelha. Se você consumir muitas ervas, acabará se tornando excessivamente dependente delas. Veja minha filha, eu a mimava demais. Suspiro, quando ela era apenas. Aqui vamos nós de novo. Deveria ter sabido desde o momento em que a palavra filha foi mencionada que Vailan começaria outra história de uma hora sobre como Emma era preciosa para ele. Parece que eu não fui o único a pensar assim, pois os outros também tinham expressões de desespero em seus rostos. Bem, nem todos. S sentado ao lado, fumando um cigarro, Leopold acenava repetidamente com a cabeça enquanto ouvia as palavras de Vaila. Bem, isso não é tão ruim. Pensei enquanto um sorriso surgia em meu rosto ao observar todos os presentes. Quem sabe, este poderia muito bem ser o último momento de paz que eu desfrutaria por um longo tempo. Espero que não, mas minhas experiências anteriores sugeriam o contrário. Reclinando-me na cadeira, tentei aproveitar ao máximo o pouco tempo de descanso que me restava. Capítulo 377. Indo para a Conferência 2. The Authors POV. Rumble. Com um baixo estrondo, a terra tremeu e os portões de Enlow se abriram. Sem dizer nada, entramos pelos portões. Bem-vindos de volta. Quem nos recebeu na entrada da cidade foi outro anão. A essa altura, a maioria das pessoas já sabia quem éramos, e por isso, sempre que nos viam, nos cumprimentavam. Obrigado. Devolvendo o cumprimento, entramos novamente na cidade. Rumble. Não demorou muito para que um novo estrondo soasse e os portões se fechassem atrás de nós. Vão descansar. Começaremos os preparativos para o domínio élfico nos próximos dias. Entendido. A primeira coisa que fizemos foi voltar para nossas residências e nos trocar. Depois de passar mais de um mês nas florestas próximas, todos precisavam de um banho decente. Embora nossas tendas fossem realmente avançadas, ainda não tinham chuveiros. Assim, sempre que alguém precisava se lavar, precisava ir até um rio próximo. Na verdade, eu havia passado rapidamente por Enlow uma semana atrás para conversar com Malville sobre minha espada, então para mim foi apenas uma semana. Uau! Assim que cheguei à minha residência e me separei dos outros, fui direto para o chuveiro. Virando a torneira, deixei a água morna cair sobre meu corpo cansado, que tinha algumas cicatrizes, antes de relaxar completamente. Depois de terminar o banho e secar meu cabelo com uma toalha limpa, sentei na cama.
Enquanto me sentava, as gotas de água que escorriam do meu corpo traçavam um caminho pelo meu corpo tonificado até alcançarem os lençóis limpos, molhando-os. Vamos ver se alguém me contatou durante todo esse tempo. Abrindo a gaveta da minha mesa, peguei meu relógio e liguei-o. Como não havia sinal fora da cidade, já que os anões tentavam limitar a comunicação externa, eu não fazia ideia do que havia acontecido enquanto estive ausente. Não demorou para que uma longa sequência de mensagens aparecesse no meu relógio. Todas vindas da mesma pessoa. Oh, Malville me chamou. Ele terminou a espada. Ele me chamar só significava uma coisa: a espada estava quase pronta. Depois do incidente com o inferno e após passar 9 meses aprimorando meu domínio com a espada, finalmente consegui convencê-lo a forjar uma espada para mim. Poucos tinham esse privilégio, e eu estava muito feliz com esse desenvolvimento. Isso posto, também me sinto muito melhor agora que não tenho mais o dispositivo de rastreamento funcionando dentro da minha cabeça. Graças ao treinamento de John Nook, Ryan conseguiu se desenvolver a ponto de agora conseguir hackear meu chip e manipular o dispositivo. Ele podia ligá-lo e desligá-lo quando quisesse. Essa era uma ótima notícia para mim, pois com certeza poderia me beneficiar disso no futuro. Principalmente na conferência onde eu iria me encontrar com a União. Com o dispositivo de rastreamento desligado, eles, é claro, não poderiam saber que eu era 876, mas eu definitivamente faria com que eles entendessem que haviam mexido com alguém extremamente vingativo. Bem, isso se a oportunidade surgisse. Se não surgisse, eu poderia apenas esperar por depois. Certo, aquele desgraçado também estará lá. Recordando um certo rosto em minhas memórias, meus lábios se curvaram para cima. Ainda tenho algumas contas a acertar com você, não tenho? Se havia alguém que eu odiava muito mais do que a União, esse alguém era a pessoa que me levou para aquele lugar em primeiro lugar. A dor que eu sofri lá. O som dos meus dentes Ranger se espalhou pela sala. Respirei fundo, tentando me acalmar. Havia um tempo para tudo, e agora não era esse tempo. Levantando-me e me trocando rapidamente, fui em direção à porta do meu quarto. Clic-clank. Agora, minha prioridade deveria ser visitar Malville e ver o quanto ele havia avançado na minha espada. Eu queria partir para o domínio élfico com uma nova espada, especialmente porque as que eu estava usando não eram adequadas para mim. Elas simplesmente quebravam com facilidade demais. Se havia uma coisa que eu odiava no quarto nível, sem dúvida, era o calor intenso. Por estar tão próximo do núcleo da Terra, era extremamente quente. Toda vez que ia lá, parecia que estava dentro de uma sauna quente e úmida. Não era nada agradável, para dizer o mínimo. Finalmente você chegou, humano. Ao entrar no prédio principal do centro de instalações, Malville veio me cumprimentar na porta. Bem, era mais como se ele já estivesse lá conversando com a secretária e só me cumprimentou quando me viu entrando. Demorou tempo demais. Eu já havia terminado há alguns dias. Ele murmurou, olhando para mim com uma expressão irritada. Tão rápido. Ele parecia bastante aborrecido, mas eu apenas encolhi os ombros. Não poderia ser culpado. Eu coloquei todo o meu foco no treinamento em vez de qualquer outra coisa. Contudo, fiquei impressionado com sua velocidade. Siga-me. Despedindo-se da secretária, Malville me levou até sua sala de trabalho. Assim como nas vezes anteriores que estive lá, estava uma bagunça. Com equipamentos espalhados por todo lado e pedaços de metal no chão, parecia que uma tempestade havia passado pela sala. Felizmente, eu já estava acostumado com isso. Pisando sobre o lixo, logo paramos em frente a uma grande mesa. Tum! Deixando um objeto longo coberto por um fino pano branco sobre a mesa, produzindo um som surdo, Malville lentamente desdobrou a espada. No momento em que ele revelou o pano e meus olhos pousaram na espada, meu rosto estremeceu ligeiramente. É essa espada finalizada. Demorei um pouco para processar a espada diante de mim, se é que podia ser chamada assim. Ela não se parecia em nada com uma espada. Na verdade, parecia mais um graveto queimado. Sem bordas afiadas, sem empunhadura, e absolutamente nada que a fizesse parecer uma espada. Aquilo que estava diante de mim não podia ser considerado uma espada. Não me diga que ele falhou. Mas isso era impossível. Com o orgulho de Malville, ele nunca me mostraria algo assim a menos que houvesse algo mais por trás disso. Enquanto meus pensamentos paravam ali, olhei para Malville, que estava olhando para a espada com traços de satisfação no rosto. Estendendo seu dedo e passando pelo corpo do pedaço de metal, Malville murmurou para si mesmo. Como é lindo! Sério, você chama aquilo de lindo? Eu realmente queria dizer essas palavras em voz alta,
mas consegui manter a boca fechada durante todo o tempo. Foi só depois de alguns minutos que Malville finalmente se recuperou e tossiu levemente. Desculpe por isso, quase me deixei levar. Certo, respondi com um sorriso forçado. Ei, que olhar é esse? Mas parecia que meu rosto estava bem óbvio, pois Malville me lançou um olhar fulminante. Levantando minhas mãos em um gesto de paz, respondi calmamente, nada. Eu só estava curioso se essa era a espada que você estava planejando forjar para mim. Claro que é. Malville bateu sua mão pequena na mesa. Ele então apontou para o longo pedaço de metal. Você não consegue ver que isso é a estrutura da espada? Bem, sim, eu podia notar isso. Suspiro, a ignorância é uma bênção. Balançando a cabeça, Malville entrelaçou as mãos atrás das costas antes de caminhar até outro balcão e pegar um pequeno martelo branco adornado com pequenos cristais azuis, vermelhos e verdes. Ele então se aproximou da estrutura da espada. Jogando-me um último olhar fulminante, ele me entregou o martelo. Aqui, você vai entender assim que fizer isso. Você está me dando isso? Perguntei, com confusão estampada no rosto. Porque, em nome de tudo que é sagrado, ele estava me dando o martelo. Apenas pegue. Claramente irritado com minha pergunta, Malville empurrou o martelo em minhas mãos e apontou para a estrutura da espada. Agora, martela a espada. Vendo quão sério ele estava, rapidamente me acalmei e olhei para a estrutura da espada. Eu sabia que Malville não era alguém que brincava com coisas relacionadas à sua profissão, então, sem perder mais tempo, levantei a mão que segurava o martelo e me preparei para atingir a espada com ele. Injete seu mana antes de fazer isso. Mas antes que eu pudesse até mesmo descer o martelo, a voz de Malville atravessou meus ouvidos. Entendido. Fechando os olhos, canalizei todo o meu mana para o martelo. Voom. As gemas embutidas na lateral do martelo começaram a brilhar, iluminando a sala em uma linda miríade de cores. Uma vez que isso aconteceu, apontando para a estrutura de metal, Malville gritou, agora. Martela a espada agora. Recuperando-me e acenando com a cabeça em resposta, desci minha mão. Clank. Um forte som metálico ecoou pela sala quando o martelo em minha mão entrou em contato com a estrutura da espada. De novo. Malville gritou após o eco do barulho no ar se dissipar. Clank. Sem dizer nada, levantando minha mão mais uma vez, esvinguei o martelo e um som semelhante percorreu a sala. Uma vez que o som do eco se ausentou, Malville gritou novamente. De novo. Clank. Levantando minha mão novamente, esvinguei mais uma vez. Clank. De novo. Clank. De novo. Clank. E assim, por mais 3 horas, a mesma cena se repetiu enquanto eu continuava a martelar o metal. Vim. Bateu o martelo mais uma vez, outro som alto ecoou e uma luz brilhante envolveu a sala de repente. Afaste-se. Assim que a luz apareceu, me empurrando para trás, Malville arrancou o martelo das minhas mãos e mais uma vez, martelou a estrutura da espada. Clank. Clank. A cada golpe, seu braço se tornava mais rápido, e antes que eu percebesse, a luz brilhante que saia da espada envolveu toda a sala, me cegando completamente. Me dê seu braço. Ele gritou antes de sentir uma mão pequena agarrar meu pulso e me puxar para frente. Eu estava completamente cego nesse ponto, então não tinha ideia do que ele estava tentando fazer, mas foi nesse momento que senti uma agulhada aguda na ponta do meu dedo e uma estranha sensação de vermes começou a me envolver. Era como se eu estivesse sendo constrangido ou picado por uma víbora. Não podia ter certeza, porque meus sentidos estavam uma bagunça. Mas essa sensação não durou muito, pois todo o mana restante dentro do meu corpo foi repentinamente sugado de mim e se dirigiu como uma torrente para a espada, a ponto de eu sentir a dor. Ugh! Resista à dor. Estamos quase lá. Malville gritou ao meu lado enquanto meus joelhos se dobravam levemente. Ugh! Deixando escapar mais um gemido, um dos meus joelhos cedeu e eu caí no chão, mas, felizmente, Malville me apoiou, suas grandes mãos robustas me levantando de baixo. Eu não consigo mais aguentar, murmurei fraco, tentando manter-me acordado. Cada segundo que passava parecia agonizante, e aos poucos eu sentia toda a energia do meu corpo sendo sugada. Feito! Vim! Felizmente, bem antes de eu desmaiar, Malville removeu minha mão, e outro som nítido ecoou pela sala. Ah! Ah! Cair no chão. Tentei recuperar o fôlego enquanto o suor escorria pelo meu rosto. Que tipo de rito demoníaco foi esse? Você está fazendo uma espada ou o quê? Gritei internamente.
Infelizmente, não consegui falar, e a exaustão me dominou. Antes de muito tempo, assim que consegui descansar por um bom minuto, finalmente abri os olhos. O que você acha? Foi então que eu a vi. Minha nova espada. Capítulo 378. Indo para a Conferência 3. The Author's POV. É minha espada. Meus olhos piscavam levemente ao abrir. Demorou alguns segundos para que eles se acostumassem com a luz brilhante que havia visto antes. Mas assim que me recuperei, meus olhos se fixaram na espada que Malvil segurava. Levantando-me, estendi a mão em direção à espada. Posso pegar? É sua. Malvil me entregou a espada. Bus. No momento em que minha mão tocou a espada, uma luz intensa explodiu dela. Desta vez, não fiquei cego. Em seguida, meus olhos se abriram em admiração ao ver a espada em minha mão ganhar um brilho verde suave. À primeira vista, eu podia ver o quão poderosa a espada era, à medida que o mana na atmosfera se aglomerava em direção a ela a velocidades impressionantes. A espada tinha cerca de meio metro de comprimento, com um acabamento em preto fosco, e ao olhar para seu corpo afiado, que parecia capaz de cortar qualquer coisa, meus lábios se curvaram em satisfação. É bem leve. Eu murmurei enquanto voltava minha atenção para a espada e movia minha mão para cima e para baixo para testar seu peso. Era muito mais leve do que eu havia imaginado. Na verdade, era tão leve que eu pensei que estava segurando uma pena. Tente injetar mana nela. Malvil disse ao meu lado. Sentado em um banco, ele apoiou o braço na mesa atrás de si e inclinou a cabeça na minha direção. Em vez de checar diretamente, por que você não tenta ver por si mesmo o que a espada pode fazer? Injetar minha mana. Sim. Ok. Com um leve aceno, fiz o que Malvil me instruiu e canalizei minha mana na espada. Bus. Outro zumbido baixo soou de repente. Então, sem que eu percebesse, o chão sob meus pés começou a render, enquanto pequenas fendas começavam a se expandir a partir do fundo dos meus pés. O que é isso? Depois disso, minhas mãos que seguravam a espada começaram a ficar mais pesadas, enquanto meus músculos se contraíam, tentando seu melhor para manter a espada em posição. Que diabos? Eu gritei ao olhar na direção de Malvil. O que está acontecendo? Calma. Com um semblante calmo, ele estendeu a mão na minha direção e apontou para a espada. Aquilo ali é a habilidade da sua espada. Isso. Habilidade. Baixando a cabeça, voltei a focar minha atenção na espada em minhas mãos. A habilidade de que Malvil está falando é a capacidade de mudar a massa da espada à minha vontade. Essa habilidade me lembrava de um dos artefatos que eu possuía anteriormente. Era um anel, se não me engano. Ele podia mudar sua massa ao alterar suas configurações. Eu gostava bastante dele, mas, infelizmente, agora estava perdido, pois quebrou durante a explosão que me levou àquele lugar. Respirando fundo e parando o fluxo de mana, a espada em minha mão voltou à sua massa normal e eu olhei ao redor. Deixe eu testar isso em um lugar diferente. Então, virei-me para Malvil. Você tem um Sheat? Um Sheat? Sim, eu meio que preciso. O estilo Keiki ainda funcionaria sem um Sheat, mas eu já estava tão acostumado a ele que parecia estranho estar sem. Aqui. Revirando os olhos, Malvil pegou algo na mesa atrás dele e me atirou um Sheat de couro preto. Obrigado. Segurando-o com uma mão, agradeci a Malvil. Então, sem dizer mais nada, deixei o local de trabalho e fui em direção a uma área mais isolada para testar minha nova espada. A área onde parei era bem deserta, e o terreno era plano. Lugar perfeito para testar minha nova espada. Colocando minha nova espada no Sheat que Malvil havia me dado, respirei fundo. Com um pensamento, a mana no ar se convergiu em direção à minha mão que segurava a espada. À medida que a mana começou a fluir, a espada começou a brilhar gradualmente e minhas calças começaram a ficar mais pesadas. Confirmando que estava funcionando, parei de canalizar minha mana e a espada mais uma vez ficou mais leve. Dando um passo à frente e concentrando toda a minha mana na ponta do meu dedo, toquei o punho da espada. Clique! Um som claro e nítido ecoou no ar no momento em que toquei o punho da espada. Bang! O que se seguiu foi uma explosão alta, enquanto a terra à minha frente se partia e uma linha longa se estendia por alguns metros à minha frente. Uma cicatriz profunda que afundava pelo menos 1 metro no chão apareceu em minha visão assim que a poeira se dissipou. Cacete! Olhando para o dano, minha boca ficou aberta em choque. Foi realmente algo que eu fiz. Baixando a cabeça e olhando para a espada em minha mão, meu coração começou a bater mais rápido.
Soltando um longo suspiro e estabilizando meu batimento cardíaco, parei de canalizar minha mana. Deixe eu tentar sem usar o efeito da espada. Haverá diferença. Clique. Um som de clique semelhante ecoou no ar, mas, ao contrário do ataque anterior, o chão não se partiu. Em vez disso, uma pequena linha apareceu à distância, mas foi só isso. A diferença é enorme. Força igual a massa vezes aceleração. Essa era uma fórmula que eu pensava ser inútil quando aprendi na escola. Isso foi no passado. Agora as coisas eram diferentes. Não poderia estar mais grato por isso. Graças ao aumento de massa, acompanhado pela aceleração proporcionada pelo estilo Cake, uma força tremenda foi liberada da minha espada, resultando em um ataque tão aterrorizante. Honestamente, quanto mais pensava sobre isso, mais eu gostava da espada. Era a combinação perfeita para mim. Parece que eu fiz um bom trabalho, hein? Malville interrompeu meus pensamentos com sua voz. Virando-me, acenei com a cabeça. Sim, é incrível. Hehe. Malville riu satisfeito com minha resposta. Então, acariciando sua barba, ele inclinou a cabeça e estendeu a mão. Devolva. HM. Desta vez, foi a minha vez de inclinar a cabeça enquanto olhava com confusão. Mas ao ver o quão sério estava seu rosto, não perdi mais tempo. Caminhando em sua direção, entreguei-lhe a espada. Aqui. Obrigado. Pegando a espada, Malville passou os dedos por seu corpo. Parece que ainda preciso polir. Não está exatamente pronto. O fato de eu ter que selar por causa do seu nível provavelmente é o motivo. Você selou. Me lançando um olhar casual, Malville revirou os olhos. Você acha que alguém como você pode manusear uma espada desse calibre com seu nível? Não. Eu balancei a cabeça com um sorriso amargo. Ele estava certo. Com meu nível atual, eu não conseguiria usar a espada adequadamente. Se ele não a tivesse selado, o consumo de mana seria demais para mim. Por outro lado, se estava selada, isso significava que minha espada ainda não estava em suas plenas capacidades. Apenas o pensamento fez meus olhos brilharem. Focando minha atenção de volta em Malville, de repente pensei em algo. Quanto tempo você precisará para polir? Dando-me um longo olhar, Malville sorriu. Eu sei o que você está pensando. Relaxe, eu terei isso pronto antes de você deixar este lugar. Vou te entregar bem antes da sua partida. É mesmo, ok. Foi só depois de ouvir as palavras de Malville que meus ombros relaxaram. Como eu não tinha ideia de quanto tempo ficaria no domínio élfico e quando seria a próxima vez que voltaria em LoL, podiam se passar anos até que eu encontrasse Malville novamente. Felizmente, minhas preocupações eram infundadas. Certo, vou me pôr a trabalhar. Você também deveria voltar por agora. Abraçando a espada, que era 2 vezes maior que seu corpo, Malville se virou e começou a caminhar de volta em direção à sua oficina. Vou fazer isso a tempo, então relaxe. Entendi. Eu respondi, observando sua figura pequena se afastando lentamente em direção ao edifício principal. Acho que eu também deveria começar a me preparar. Assim que a figura de Malville desapareceu completamente, olhei ao redor e decidi voltar e arrumar minhas coisas. Minha estadia em Enlow estava chegando ao fim. Desde então, uma semana se passou oficialmente e era agora o dia em que eu partiria para o domínio élfico. Vocês estão prontos? Parado em frente a um grande portal, Douglas olhou em nossa direção. Éramos 9 pessoas no total. Ele, Vailan, Ava, En, Smausnak, Ryan, Angélica, Leopold e eu. Originalmente, deveríamos ir com os anões, mas decidimos não ir e apenas partir 1 hora depois. A razão pela qual decidimos ir 1 hora depois foi porque... Onde diabos está Malville? Ava murmurou em voz alta enquanto se apoiava na parede. Virando-me para encarar Ava, nossos olhos se encontraram e ambos sorrimos amargamente. Ele me disse que estaria pronto até hoje. Isso é o que ele me disse também. Eu não era o único esperando por Malville, pois Ava também estava aguardando por ele. Tendo trabalhado nisso por mais de 1 ano, a flauta que eu havia dado a ela há um tempo atrás estava quase completamente consertada. Claro, assim como minha espada, Malville também a havia selado. Dito isso, agora era muito mais eficiente do que antes, e não só isso, pelo que Ava me contou, agora ela podia ter mais bestas sob seu controle. Isso foi um grande aumento de força para mim. Ele está aqui. Justo quando estávamos prestes a ir diretamente para sua oficina para encontrá-lo, à distância vimos uma figura familiar se aproximando. Correndo em nossa direção, com suor por todo o rosto,
estava um jovem anão. Instantaneamente, nossas sobrancelhas se franziram. Não é o discípulo do Malvil. Como já o havíamos visto várias vezes, conseguimos reconhecê-lo imediatamente. Correndo em nossa direção, sua figura parecia desgastada e cansada. Típico do Malvil, deixando seu discípulo fazer o trabalho pesado. Sinto pena dele. Como seu líder e mestre, ele deveria ser mais responsável. Eu murmurei em voz alta, enquanto a compaixão se refletia em meus olhos. Foi então que de repente senti um par de olhos queimando nas costas da minha cabeça. Virando-me, encontrei Smausnak me encarando com raiva. O que você está olhando para mim? Você. Levantando a mão e apontando para mim, Smausnak abriu e fechou a boca várias vezes, aparentemente lutando para conseguir articular suas palavras. Você tem ideia das palavras que você acabou de... Aya, aqui estão suas coisas. Mas antes que Smausnak pudesse terminar sua frase, o discípulo de Malvil chegou até nós, instantaneamente desviando minha atenção de Smausnak. Ofegante, ele tirou 2 objetos embrulhados em finos panos brancos e os entregou a mim e a Ava. Obrigado. Obrigada. Parece que estamos prontos. Douglas disse, parado ao lado do portal. Já que vocês têm suas coisas, devemos ir. Então, virando-se, ele começou a se dirigir ao portal. Vamos. Espere. Mas justo antes que ele pudesse entrar, o discípulo de Malvil falou. Instantaneamente, todos olharam em sua direção. Com todos os nossos olhos focados nele, um sorriso amargo surgiu em seu rosto enquanto ele coçava a parte de trás da cabeça. O mestre me pediu para ir com vocês. Um silêncio envolveu a área ao nosso redor. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, ele continuou. O mestre disse que eu preciso verificar os 2 artefatos para ver se há algum problema com eles. Ok, você pode vir. Antes que eu pudesse dizer algo, cortando-me no meio da frase, Douglas deu sua aprovação. Olhando para mim, ele bateu no pulso. Não temos muito tempo, e mais uma pessoa não vai nos fazer mal, então vamos. Voam. Não querendo perder mais tempo, Douglas entrou diretamente no portal e desapareceu. Seguindo-o estavam Vailan e os outros, que também não tinham objeções à súbita adição do discípulo de Malvil. Bem, já que todos estão de acordo. Encolhendo os ombros, eu segui os outros para dentro do portal. Ele pode acabar sendo útil. Finalmente, a tão esperada conferência estava prestes a começar. Capítulo 379. Isanor 1. De Autors POV. Isanor. Esse era o nome da capital do domínio élfico. Situada no hemisfério norte central do Novo Mundo, poderia-se pensar que era um lugar muito frio, repleto de neve. Mas estavam completamente enganados. Se havia uma coisa que os humanos sabiam sobre o domínio élfico, era que ele é lindo. Graças à magia élfica, que estava intimamente relacionada à própria natureza, uma vasta terra repleta de verdura e cenários de tirar o fôlego se formou. Todos os humanos que já cruzaram essa terra diziam a mesma coisa: é o lugar mais bonito que já vi. Ao sair do portal e sentir a típica sensação de náusea que eu sempre tinha ao sair de uma daquelas coisas, tropecei alguns passos. Era preciso dizer que a distância que viajamos era incrivelmente longa. Os efeitos colaterais do portal eram muito mais intensos do que antes. Senti uma sensação semelhante a ter meu próprio estômago revirado e girado várias vezes. Nada agradável. Felizmente, com meu corpo agora melhorado, recuperei-me rapidamente. Uau! No momento em que abri os olhos e vi o que se estendia à minha frente, perdi o fôlego, como se ele fosse arrancado de mim. Isanor. Uma cidade cercada por grandes árvores de copa, construída sobre colinas baixas e onduladas, apareceu à distância. Torres curtas e largas foram erguidas ao longo da cidade, contemplando tudo ao redor. As paredes das torres eram feitas de uma magnífica rocha de cor turva, como se fossem esculpidas de uma forma que sustentasse a infraestrutura abaixo da cidade. Atrás da cidade, ao fundo, água descia em direção às torres menores em uma estreita cachoeira. As finas partículas de água que pairavam no ar refratavam a luz do sol e desenhavam um belo arco-íris multicolorido que acrescentava vitalidade à cidade. Abaixo da cachoeira, havia um grande lago cercado por belos edifícios brancos. No meio do lago, uma pequena ilha abrigava um enorme edifício branco adornado com prata e ouro. A luz do sol era perfeitamente refletida pelas áreas revestidas de ouro do edifício, aumentando ainda mais sua elegância. Bem-vindo a Isanor. Uma voz melodiosa e clara se elevou no ar,
me despertando do meu estado de atordoamento. Então, ao virar a cabeça, vi uma bela dama élfica nos cumprimentando na entrada do portal. Com feições delicadas e cabelos belos que eram uma mistura de ouro e prata, pude imediatamente perceber que ela era uma membro de alta patente dos elfos. Ela vestia uma túnica branca combinada com calças cobertas por longas e finas vestes. Sorrindo gentilmente, ela se virou e estendeu a mão em direção à cidade ao longe. Prazer em conhecê-los. Ouvi muito sobre vocês, humanos. Meu nome é Acélia, e eu os levarei até a cidade. Então, virando-se, ela caminhou elegantemente por um pequeno caminho. Vamos! O primeiro a segui-la foi Douglas, que olhava para a cidade à distância com um raro brilho nos olhos calmos. Atrás dele, Vaillant foi o segundo a seguir, também olhando para a cidade com uma rara empolgação. Ele deve estar sentindo falta da Emma, hein? Era compreensível. Após não ver sua filha por tanto tempo, ele certamente queria encontrá-la a todo custo. Especialmente ao ouvir sobre as coisas que ela estava passando. Os outros também devem estar lá, não? Observando a cidade à distância, meus lábios se curvaram para cima. Acho que vou vê-los em breve também. Levemente pressionando os dedos dos pés no chão, segui os outros em direção à cidade. Com um sorriso, pensei, quero saber que expressão ele fará quando me ver. É aquela expressão de novo, se afaste. HM. A voz de Smalsnak me tirou de meus pensamentos. Virando-me, encontrei-o encarando-me com uma expressão de pálido mortal. O que há com você? Fique o mais longe possível de mim. Smalsnak disse enquanto dava alguns passos para trás, arrastando Ryan e os outros atrás de si. Balancei a cabeça para sua reação. Tão exagerado. A cidade não estava longe do portal. Era uma caminhada de cerca de meia hora. A razão pela qual o portal estava tão distante da cidade era porque os elfos queriam evitar um cenário em que, em vez de aliados, inimigos aparecessem do portal. Claro, os inimigos podiam muito bem estabelecer um portal na cidade, mas isso era muito mais difícil. Caminhando por uma pequena floresta, penetrando as folhas das árvores, uma rede de luz apareceu no chão sob nós. O ar estava um pouco frio, mas sempre que eu passava pela pequena rede, um calor suave envolvia meu corpo, me levando a me mover em direção aonde estava. Estamos aqui. Parando seus passos, Acélia, a elfa que nos guiava até a cidade, olhou para trás, na nossa direção. Ela então apontou à frente, onde uma longa ponte se erguia. Esta aqui é a ponte de Aisling, e há uma regra que deve ser mantida em todos os momentos ao atravessar esta ponte. Ou seja, apenas uma pessoa pode cruzá-la de cada vez. Apenas uma pessoa. Douglas levantou a sobrancelha. Inclinando-se para a frente, ele olhou para a ponte à distância. Retendo o sorriso em seu rosto, Acélia assentiu. Sim, apenas uma pessoa. É nossa tradição. Não temos problemas com isso. Obrigado. Um vento suave soprou de repente, e o cabelo de Acélia flutuou. Dando um passo para o lado, ela sinalizou para Douglas seguir em direção à ponte. Se você puder, por favor. Ok. Sorrindo gentilmente, Douglas não disse mais nada e se moveu em direção à ponte. Foi então que algo aconteceu de repente. No momento em que ele pisou na ponte, o contorno de uma barreira apareceu em nossa visão, envolvendo completamente a cidade. Além da tradição, a barreira aqui está configurada usando um feitiço antigo que nos permite identificar indivíduos que possuem energia demoníaca em seus corpos, Acélia disse sem mudar de expressão. Seguindo suas palavras, ela se virou para olhar na direção de Angélica. Já ouvimos sobre você pelos anões e fizemos uma exceção especial. Aqui. Tirando uma pequena pulseira do nada, Acélia a entregou a Angélica. A pulseira é revestida com um feitiço especial que informará aos outros que você está do nosso lado. Dando alguns passos para frente, Angélica estendeu a mão e pegou a pulseira. Colocando-a, um brilho branco envolveu toda a sua figura. Está tudo pronto. Você não deve ter problemas para entrar na cidade agora. Virando a cabeça, Angélica fez um pequeno aceno de gratidão para Acélia. Respondendo com um pequeno sorriso, as orelhas de Acélia de repente se moveram antes que ela se virasse em nossa direção. Parece que ele já chegou. Quem é o próximo? Eu vou. Vaillant se ofereceu enquanto dava um passo à frente e passava pela ponte. O comprimento da ponte não era longo, cerca de 100 metros, e logo, Vaillant logo apareceu do outro lado. Seguindo, os outros também foram um a um até que, finalmente, chegou a minha vez. Sua vez. MHM. Sem dizer mais nada,
Dei um passo à frente e também comecei a atravessar a ponte. No momento em que pisei na barreira, um calor suave envolveu meu corpo. Ignorando isso, continuei avançando. Não consigo ver o fim disso. Caminhando para frente e olhando para baixo da ponte, engoli em seco. O fundo da ponte era incrivelmente profundo, e sem dúvida, se alguém caísse dela, morreria instantaneamente. Apenas pessoas de alta patente poderiam sobreviver a tais quedas, já que poderiam voar de alguma forma. Eu gostaria de poder voar. Pensei com inveja enquanto olhava para baixo da ponte. Para alguém poder voar, era necessário ter um controle incrível sobre psions, assim como Mana. O princípio era o mesmo de quando revestia minha espada com psions, mas, em vez de revestir a espada, eu precisava revestir meu corpo, o que era muito mais difícil. De qualquer forma, assim que finalmente atravessei a ponte, movi-me para onde os outros estavam, dentro de uma grande praça. O interior da cidade era tão bonito quanto o exterior. As ruas eram feitas de seixos de cor pastosa e linhas de grama cruzavam a cada poucos metros da estrada, acrescentando ainda mais vitalidade ao ambiente. Edifícios sofisticados, brancos e revestidos de ouro e prata apareciam ao lado da estrada, aumentando a elegância que beneficiava as criaturas élficas. Ao nosso redor, elfos apareciam por toda parte. Apesar de nossa aparência, nenhum deles parecia se incomodar com nossa presença. Eles apenas seguiam com suas vidas, tratando nossa existência como algo normal. Alguns outros humanos já entraram na cidade antes de vocês. É por isso que eles não ficaram surpresos com a sua súbita aparição, a Célia disse enquanto aparecia atrás de nós. Vendo nossa reação à cidade, seus lábios se curvaram levemente antes de ela pisar no chão e seguir por um certo caminho. Sigam-me, eu os levarei até suas residências. Será bem ao lado das dos anões. Não vamos ficar com os outros humanos? Vailan perguntou, com esperança nos olhos. Virando-se, a Célia balançou a cabeça. Infelizmente não. Vocês são convidados dos anões. Eles pediram que vocês ficassem com eles. Claro, se quiserem ver os outros humanos, poderão fazer isso durante a inauguração da conferência, onde teremos um banquete para todas as raças se reunirem. Fazendo uma pausa e colocando o dedo sobre o queixo, as sobrancelhas de Acélia se franziram levemente. A cerimônia deve acontecer em cerca de uma semana, quando todos estiverem aqui, então vocês não terão que esperar muito. Claro, vocês também podem encontrá-los em sua residência, mas eles virão em momentos diferentes, então não tenho certeza se as pessoas que vocês estão procurando estarão lá. Tudo bem. Vailan respondeu com um simples aceno. A decepção não disfarçada era evidente em sua voz. Chegando perto dele, bati em seu ombro e sussurrei, acho que isso é para o melhor. Por que você diz isso? Eu sei que você sente falta da Emma. Mas o que você acha que acontecerá quando você aparecer de repente na frente dela após não a ver por alguns anos? O rosto de Vailan congelou com minhas palavras. Acenando com a cabeça, continuei. Isso mesmo, ela provavelmente ficará muito brava com você. Não que isso seja ruim, mas você também deve aproveitar essa chance para analisar como está a situação em sua família. Tenho certeza de que a Emma não é a única que foi convidada da família Rochield. Tente entender melhor a situação antes de agir. Com o irmão, primo. Sinceramente, esqueci como ele era relacionado a Vailan, mas ele estava assumindo as rédeas da família há bastante tempo, e mesmo que Vailan aparecesse de repente, havia uma chance de que a divisão na casa continuasse. Depois de tudo, ele já deve ter conquistado a lealdade de algumas pessoas após ter permanecido nessa posição por tanto tempo. Revelar sua existência agora não era ideal. Você conseguiu não vê-la por 3 a 5 anos. O que alguns dias a mais podem fazer? Coloque sua casa em ordem antes de qualquer coisa. Ouvindo minhas palavras, Vailan de repente soltou um longo suspiro. Você está certo. Eu estava sendo muito impaciente. Estava. Batendo em seu ombro, sorri. Sabendo da personalidade da Emma, há uma grande chance de que ela fique mais irritada pelo fato de você não ter ido vê-la assim que soube que ela estava lá. Hehe. Ele não precisava saber dessa parte. Batendo mais uma vez em seu ombro, a pena brilhou em meus olhos antes de eu seguir a Célia em direção à nossa residência. Capítulo 380. Issanor 2. The Author's POV. Uau! Saindo do portal, Emma olhou para a cena diante dela com espanto. Usando um boné branco de beisebol, uma camisa simples e shorts, a curiosidade de Emma aumentou enquanto ela olhava ao redor com um olhar animado. Controle a sua empolgação. Saindo do portal logo atrás dela, estava Melissa. Com os olhos franzidos e os óculos nas mãos,
ela encarou a direção do sol. Se ao menos aquele maldito não tivesse me forçado a vir aqui. Ela murmurou em voz alta, claramente não escondendo o desagrado na voz. Ouvindo os comentários de Melissa, Emma se virou e perguntou, qual é o problema em vir aqui? Eu preferiria ter passado meu tempo terminando meu projeto. E qual é a graça nisso? Você nunca sai. Olha para você, parece um vampiro. Pausando, Emma apontou para o sol. A primeira coisa que você fez ao sair foi encarar o sol. Cala a boca. Revirando os olhos, Melissa colocou os óculos de volta. Enquanto as duas discutiam, não muito longe, os outros membros do grupo estavam lentamente saindo do portal. Não demorou muito para que mais 8 pessoas saíssem do portal. Assim que a última pessoa saiu, um elfo veio recebê-los e os conduziu para uma área fora do portal, onde havia outros esperando. Enquanto se dirigiam ao grupo maior, Emma logo conseguiu avistar Amanda. Amanda, você já está aqui. Essa parte não foi difícil, já que ela se destacava bastante. O fato de que a maioria dos olhares dos homens estava voltada para ela também não ajudou, pois isso apenas facilitou para Emma encontrá-la. Ao se aproximar, Emma tentou abraçá-la, mas Amanda rapidamente desviou, fazendo Emma fazer bico. Ei! Guarde isso para o Kevin. Ei! Emma gritou ainda mais alto, com as bochechas rubras. Há quanto tempo você está esperando aqui? Emma perguntou, na esperança de mudar de assunto. Felizmente para ela, Amanda tinha jeito. Fingindo não ter visto nada, ela respondeu casualmente, faz cerca de 3 horas que chegamos. Levantando a cabeça e olhando para o horizonte, na direção de onde Emma veio, Amanda continuou. Além de você, estamos esperando mais um grupo antes que nos levem para a cidade. Outro grupo. Emma virou a cabeça e olhou na mesma direção que Amanda. Alguma ideia de quem seja? Eles são de outra cidade. Oh! De qual? Não tenho certeza. Eles já estão aqui. Melissa disse ao lado, olhando para o horizonte onde outro grupo se aproximava lentamente. No comando do grupo estava um jovem com cabelo preto e olhos azuis. Ele pode ter sido o mais jovem do grupo, mas sua postura era inigualável, possuindo uma elegância rara que o tornava o centro das atenções. Aaron. Então é ele. Uma expressão de solenidade apareceu nos rostos de todos enquanto seus olhares se detinham nele. Todos naturalmente sabiam quem ele era. Afinal, era difícil não terem ouvido falar dele, já que ele tinha sido uma pedra no sapato deles durante o primeiro ano. Segundo e terceiro anos para Emma e Melissa. Andando em pequenos passos, os olhos de Aaron logo se fixaram em seu grupo, e um olhar surpreso cruzou seu rosto. Não demorou muito para um sorriso surgir enquanto ele se aproximava deles. Faz um tempo que não vejo vocês. Pausando, os olhos de Aaron logo pararam em Amanda. Suas sobrancelhas se franziram por um segundo antes de relaxarem. Você deve ser a senhorita Sterne. Acho que nos encontramos brevemente durante seu primeiro ano. Foi uma pena que você saiu depois e não pudemos nos ver novamente. Certo. Amanda respondeu com uma aceitação curta e indiferente de suas palavras. Não esperando tal reação de Amanda, o sorriso de Aaron congelou por um breve momento antes que ele recuperasse a calma. Parece que a senhorita Sterne não está muito interessada em conversar comigo, então vou me retirar. Sorrindo para Amanda, Aaron se virou e saiu. Observando suas costas, Emma se virou para olhar na direção de Amanda. Ei, você tem certeza que quer tratá-lo assim? A guilda dele é bem poderosa. Você tem certeza de que não vai se arrepender disso no futuro? Não. Amanda balançou a cabeça enquanto observava as costas de Aaron. Ela sabia muito bem que tipo de passado Aaron tinha. Ele era o herdeiro da guilda mais poderosa da cidade de Ludwig, uma das 4 grandes cidades do domínio humano. Em termos de poder, a guilda dele não era tão grande quanto a dela, mas em termos de influência, era muito poderosa. Eles não eram alguém que Amanda atual poderia lidar se realmente decidissem atacá-los. Baixando a cabeça e olhando para Emma, Amanda disse suavemente, a razão pela qual estou fazendo isso é porque ele já está trabalhando com outra guilda de grau diamante na cidade de Ashton. Ele está. Um olhar de surpresa surgiu nos olhos de Emma ao ouvir isso. Por que eles estariam procurando as outras guildas? Porque eles são gananciosos. Amanda respondeu friamente, com a voz adquirindo um tom gélido. As notícias sobre o desaparecimento de seu pai já haviam se espalhado, e não apenas as guildas da cidade de Ashton, mas até mesmo as outras guildas de fora queriam uma fatia de sua guilda. Amanda estava claramente enfurecida com isso,
mas ao mesmo tempo, ela se sentia impotente. Obrigada por vir até aqui em Isanor. Interrompendo os pensamentos de Amanda, uma voz clara e melodiosa veio de longe. Levantando a cabeça, os olhos de Amanda se fixaram em um elfo que estava à frente do grupo. Enquanto ele se dirigia a eles, parecia ser muito educado. Desculpem pela longa espera. Agora que todos estão reunidos, vou acompanhá-los até a cidade principal. Portanto, se puderem, por favor, me sigam. Virando-se, o elfo começou a caminhar por um caminho que levava à cidade. À medida que ele se afastava, as outras pessoas presentes começaram a segui-lo uma a uma. Vamos lá! A primeira a se mover entre as 3 garotas foi Emma, que rapidamente se alinhou e seguiu os outros para a cidade. Excitação brilhava em seus olhos. Aqui, pegue isso. Justo quando Amanda estava prestes a seguir Emma, Melissa parou, segurando seu ombro e entregando-lhe algumas coisas. Como você vai mostrar seu talento para todos, seria bom ser útil e divulgar isso também. Quanto melhor a apresentação, mais ricas nos tornamos. Terminando de falar, Melissa também se alinhou. Olhando para Melissa com confusão, Amanda baixou a cabeça e olhou para sua mão, onde repousavam vários cartões de diferentes cores. Piscando algumas vezes, seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Clank! Um som metálico ecoou por uma sala pequena enquanto uma espada larga se chocava contra 2 adagas afiadas. Um vento circular pressurizado surgiu do ponto de contato entre as lâminas enquanto os 2 indivíduos se afastavam um do outro. Olhando um para o outro à distância, o indivíduo segurando a espada larga abaixou e elogiou seu parceiro de treino. Você melhorou muito. Você também. Os 2 indivíduos eram ninguém menos que Kevin e Jin. Depois de chegarem cedo ao domínio élfico e se encontrarem, decidiram passar a maior parte do tempo se treinando. Como tinham feito isso nos últimos 2 anos no Loch, ambos estavam bastante familiarizados com o estilo de luta um do outro, razão pela qual conseguiam lutar de forma equilibrada. Embora não tivessem treinado juntos desde que deixaram o Loch, ambos ainda estavam bem familiarizados com os estilos um do outro. Portanto, conseguiram aproveitar ao máximo seu treinamento. Se havia uma coisa diferente entre os 2, era que Jin agora estava um nível abaixo de Kevin. Isso não era por falta de treinamento, no entanto. Jin havia treinado mais do que nunca. A razão para seu ranking atual era que ele havia adquirido uma técnica de adaga de 5 estrelas não muito tempo atrás. Como agora estava mais focado em melhorar sua arte com a adaga, o tempo que ele passava para melhorar seu ranking diminuiu significativamente. E foi por causa disso que ele ficou atrás de Kevin, em termos de ranking. Secando o suor que se acumulava em sua testa, Kevin guardou sua espada larga. Isso deve ser suficiente por hoje, os outros estarão chegando em breve. Certo. Guardando suas adagas, Jin assentiu em resposta. Momentos antes do treino, eles ouviram dos outros que já haviam chegado. Prendendo o cabelo para trás, Kevin se virou e saiu da sala. Eles devem chegar logo. Vamos encontrá-los. Sem dizer nada, Jin o seguiu por trás. No mesmo momento, em outra parte de Isanor, vocês finalmente chegaram. Recepcionando-nos de braços abertos estava Randur. Virando a cabeça em minha direção, ele perguntou, vocês resolveram tudo? Sim. Eu assenti. Conseguimos finalizar tudo a tempo. Na verdade, também trouxemos mais alguém conosco. Dando um passo para o lado, apontei para uma certa pessoa que estava no fundo. Essa pessoa era nada menos que o discípulo de Malvil, cujo nome eu ainda não sabia. Ho-ho, não é o discípulo de Malvil. Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Randur enquanto seu olhar se detinha no único anão do nosso grupo. Ele, é claro, também sabia quem era o anão. Dada a fama de Malvil, era difícil para os anciãos não prestarem atenção a ele. Após tudo, se um dos ferreiros mais famosos tivesse um discípulo, ele provavelmente se tornaria alguém importante no futuro. Como ancião, Randur tinha que prestar atenção a esse tipo de coisa. Bom, isso será uma ótima experiência para ele. O que se seguiu ao olhar surpreso foi um sorriso satisfeito enquanto ele acenava com a cabeça em aprovação. Com ele por perto, não precisaremos nos preocupar com nossas armas quebrando. Ele brincou, batendo no ombro dele várias vezes. Depois de dizer mais algumas coisas ao discípulo de Malvil, ele voltou sua atenção para nós. Muito bem, agora que todos estão aqui, presumo que vocês já viram seus quartos, certo? Sim, já vimos. Estamos indo dar uma volta pela cidade para ter uma ideia melhor do lugar, Vailan respondeu. No momento, ele estava usando uma máscara de pele para esconder seu rosto.
Ele não era o único usando uma máscara, já que todos nós estávamos. Embora o chip dentro da minha cabeça estivesse desativado, eu não queria correr riscos e, portanto, escolhi usar uma máscara. Se alguém me reconhecesse, as coisas ficariam complicadas. A única pessoa que estava faltando no grupo era Douglas, que se juntou a Gervis para conversar com os superiores dos elfos. De qualquer forma, a razão pela qual estávamos saindo era, como Vaillant disse, para dar uma olhada melhor na cidade. Assim como em Enlow, eu queria ter uma ideia melhor do ambiente em que estava, para que se surgisse problemas no futuro, eu tivesse mais opções. Informação era a chave para tudo. Na verdade, a verdadeira razão era que queríamos saber onde os outros estavam hospedados. Mas o que eu disse anteriormente não estava tão longe da verdade. Entendi. Afagando a barba, Randur apertou os lábios antes de acenar em concordância. Isso é uma boa ideia. Tem um mapa do lugar se vocês quiserem. Isso pode ajudar vocês a se familiarizarem melhor com a região. Isso seria ideal, Vaillant respondeu, aceitando a oferta de Randur. Muito bem. Rindo um pouco, Randur jogou para Vaillant um pequeno dispositivo que continha o mapa da cidade. Aproveitem a visita.